Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal AFerre 2010. Eu sou o Alexandre Ferri e juntos vamos continuar com o nosso curso de redes, aprendendo a configurar um roteador como repetidor de sinal. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações de vídeos que eu publicar no canal. Pessoal, eu queria sair um pouco aí das telas do computador, no comecinho desse vídeo, e mostrar um pouco na vida real todos esses equipamentos que nós estamos configurando, tá? Aqui eu tenho o roteador que nós configuramos na aula passada. Então ele está aqui com as portas RJ45 ligadas por via cabo, tá? Eu tenho a possibilidade ainda de poder estar utilizando a porta Wi-Fi, quer dizer, eu posso ligar mais um componente ainda por cabo. Esse cabo branco aqui, só para vocês terem uma ideia, ele está ligado aqui na TV Box, tá? Então eu estou usando por via cabeamento por causa do streaming de vídeo, que é muito mais rápido a conexão via cabo RJ do que uma conexão via Wi-Fi. E os outros dois cabos, sim, outros dois cabos, porque um cabo está vindo, acho que esse cabo aqui está vindo com o sinal do roteador principal. E esses outros dois cabos que estão aqui, eles vão para o quarto dos meus filhos, tá? Um vai para o PlayStation 4 e o outro está ligado com o PlayStation 3, tá? Então isso é para quando eles fazem jogos online e tudo mais, ter uma boa recepção de sinal. Esse roteador é o que nós vamos aprender a configurar na aula de hoje. Ele está funcionando como repetidor de sinal. E por que será que eu estou colocando esse roteador como repetidor de sinal aqui nesse quarto, já que o sinal da rede wireless DRL1, que vem lá do roteador principal, já chega nesse quarto? E aí, inicialmente, eu até usei esses dispositivos de conexão wireless no computador, só que o meu filho começou a reclamar muito quando ele jogava os jogos online ou assistia vídeo, dava alguns travamentos. Então, eu falei assim, não, vamos tentar melhorar a recepção do sinal, e aí eu coloquei esse roteador como repetidor de sinal. Então fica a dica que você utilizando um roteador para receber o sinal wireless da sua casa e usar uma das portas RJ45 para conexão via cabo, melhora bastante a performance por causa da recepção do sinal Wi-Fi, né? E aí eu aproveitei, já que tem um roteador aqui fazendo um sistema de repetição de sinal, eu usei ele também para criar uma rede Wi-Fi com intensidade mais forte aqui nesse quarto, ok? Então nós vamos aprender a configurar esse roteador e fica também a dica para vocês de estarem utilizando como repetidor de sinal as portas RJ45 para poder estar ligando aí equipamentos via cabo também. Pessoal, antes da gente começar, eu vou resetar o roteador. Eu sempre estou resetando o roteador para as configurações de fábrica. Todos os vídeos eu tenho feito isso, tenho falado para vocês, mas agora eu vou mostrar ao vivo e a cores fazendo isso, tá? Eu espero conseguir terminar todo este processo antes do meu filho voltar da escola, para ele não brigar comigo porque o computador está sem internet. Então pessoal, aqui eu tenho o botão reset do roteador. Eu vou apertar com esse ferrinho aqui de iPhone, vou usar ele para acessar o coisinho. Olha o LED lá embaixo, ó, ficou laranja, tá vendo? Pronto. Então agora eu tenho o roteador já resetado com as configurações de fábrica, tá? Eu posso mostrar também esse processo para vocês. A gente pode fazer esse processo também pelo programa. Então vou mostrar as telinhas aí como é que a gente reseta também o roteador, porque eu não mostrei isso até agora. Eu tenho falado sobre isso, mas não cheguei a passar por esse tópico. Então, para a gente também não esquecer de abordar todos os pontos do roteador, estou mostrando para vocês como é que funciona o botão reset via botãozinho físico externo do roteador, e também vou mostrar para vocês como que a gente faz internamente. Pessoal, eu vou filmar a tela do monitor porque eu não estou com um programa para poder gravar instalado aqui, tá? Então o roteador que nós resetamos fisicamente, agora eu vou fazer pela parte lógica. Então eu vou entrar aqui na opção ferramentas do sistema, e aqui em ferramentas do sistema você tem um botão padrão de fábrica, tá vendo? Olha lá, restaurar, ok? E aí a gente vai ver que vai começar a piscar a luzinha, ó lá, já está piscando, tá vendo? Então a gente também está fazendo o reset pelo padrão de fábrica do roteador pela parte lógica, ou seja, pela parte de software, tá? Então tem duas formas da gente poder restaurar um roteador para o padrão de fábrica. Eu mostrei as duas formas porque eu falei isso nos vídeos das aulas anteriores, mas não cheguei a mostrar para vocês. Como eu vou começar uma nova aula aqui, eu quero aproveitar e fazer isso, essa demonstração para vocês de como é que é esse processo. Agora sim, vamos começar na aula. Eu vou instalar aqui o programa para gravar a tela do computador, e aí a gente já vai ter uma qualidade melhor de vídeo.
Um roteador configurado como repetidor de sinal é um roteador que vai se comunicar com outro roteador através da rede Wi-Fi e vai replicar o sinal desta rede a partir da posição onde ele está instalado, aumentando assim a área de cobertura da rede Wi-Fi. Além disso, eu posso usar as portas RJ45 para conectar nele dispositivos que não tenham acesso via Wi-Fi. Porém, não haverá ganho de performance via cabo, uma vez que o roteador estará se comunicando sempre por via Wi-Fi com o outro roteador no modo repetidor. Portanto, este roteador tem que estar localizado em uma área onde o sinal Wi-Fi do roteador que será repetido tenha intensidade de sinal suficiente para poder haver a comunicação. Neste modo de comunicação via Wi-Fi, existe uma perda da velocidade da rede a cada repetição de sinal. Portanto, deve-se evitar ter que utilizar muitos repetidores em linha para não perder a velocidade da rede nestes pontos. Em alguns casos, é melhor adotar a solução Access Point, explicada na aula passada, que o modo repetidor de sinal Wi-Fi. Bom, pessoal, aqui eu já loguei no roteador com o IP de acesso 192.168.0.1 e a partir de agora eu já não vou mais repetir como a gente acessa estas telas, porque eu já expliquei bem nas duas aulas anteriores. E este roteador é de mesma marca e modelo daquele que vimos na aula passada. Este roteador também tem duas formas de ser colocado como repetidor de sinal. Uma delas é a gente fazer a configuração campo a campo para poder permitir que ele ingresse na rede. E a outra forma é a de utilizarmos esta guia mais automática, chamada de modo de funcionamento, colocando então o roteador no modo operacional de repetidor. Mas nem todo mundo tem esta opção no seu roteador. Então eu vou começar pela forma que atende a maioria das pessoas e depois vou explicar novamente entrando pelo modo de funcionamento e modificando o roteador como repetidor. Deixo claro para você que nem todos os roteadores podem ser colocados como repetidores de sinal. E isto é uma funcionalidade que deve existir no seu roteador. Portanto, pode ser que o seu roteador não tenha esta função. Nós temos inicialmente 3 objetivos principais para poder ingressar este roteador na rede como repetidor, que são: primeiro, compatibilizar o IP deste roteador para a nossa rede. Segundo, desativar o servidor DHCP. Terceiro, configurar nele os dados de acesso da rede Wi-Fi que será repetida. No meu caso, o nome da rede é DRL1 e a senha de acesso desta rede. Então, eu vou entrar na guia rede e na opção LAN, onde eu vou acertar o IP para 192.168.0.3, porque este será o terceiro dispositivo da minha rede com IP fixo. Esta é uma decisão para a minha rede e também uma dica para vocês de usarem os primeiros endereços fixos com equipamentos da rede, porém não é uma imposição, apenas uma dica. Reiniciado o roteador e logado com o novo IP, vamos entrar na guia Wireless e na opção Configurações do Wireless. Vou atribuir o nome de rede DRL3, mas também poderia atribuir aqui o mesmo nome da rede que será repetida, como no meu caso, a DRL1. E se usar a mesma senha, não precisaria configurar os dispositivos que já acessam a DRL1, pois, com o mesmo nome de rede e senha, o acesso seria automático, mas tenho motivos particulares para usar outro nome de rede, como o DRL3. E agora eu vou ativar a opção Bridge, WDS, e é esta opção que nem todos os roteadores podem ter, pois ela serve para passarmos as coordenadas da rede que queremos repetir. Então vou clicar agora no botão Pesquisar. Observe que as duas primeiras redes aparecem com os nomes DRL1 e DRL2, pois são justamente as duas redes que configuramos nas aulas anteriores. E por estarem fisicamente mais próximas deste local, tem a intensidade maior. Agora temos a primeira tomada de decisão. Qual rede vou escolher para repetir o sinal? Eu vou escolher a rede DRL1 por 2 motivos. O primeiro motivo é a intensidade de sinal mais forte. O segundo motivo é pelo fato dela estar repetindo o sinal do roteador principal e criar assim um acesso mais direto com a internet, evitando que a rede deste roteador dependa de mais equipamentos para funcionar. Ou seja, se o segundo roteador tiver problemas, esta rede continua funcionando. E se fosse o inverso, onde estaria repetindo o sinal DRL2, eu perderia na mesma hora o acesso com a internet, se este segundo roteador apresentar algum defeito. Tomada a decisão de qual rede será repetida, eu vou selecionar a rede DRL1 e note que os dados desta rede foram repassados automaticamente para os campos de identificação do nome de rede, ou SSID, e endereço MAC, ou BSSID.
O modo WDS vamos deixar no automático. Os modos WDS1 e WDS2 só devem ser selecionados em caso de problemas de comunicação com a rede repetida aqui. Abaixo, configuramos o formato da senha de acesso da rede selecionada e definiremos o nome desta senha. Tome bastante cuidado aqui para cadastrar o formato e a senha corretamente, pois dependemos disso para que o seu roteador acesse a rede Wi-Fi do roteador que será repetido. Clicamos em salvar e note que o roteador vai te informar que você não escolheu o canal de comunicação da rede Wi-Fi deste roteador. Eu não fiz a seleção do canal desta rede por um único motivo que será explicado agora. Para uma rede poder repetir o sinal de outra rede via Wi-Fi, ela deve estar atrelada ao mesmo canal de comunicação da rede que terá o sinal repetido. Imagine que o roteador consegue trabalhar com um único canal por vez. E imagine como ficaria o modo de trabalho de um roteador que teria que mudar para o canal de comunicação do roteador que terá rede repetida e depois teria que alterar o canal de comunicação para poder conversar com os dispositivos que estariam conectados nele em outro canal. Não é difícil de imaginar como este processo gastaria um tempo precioso e como iria prejudicar a velocidade da comunicação com o roteador, trabalhando com dois canais simultaneamente. Afinal, apenas o fato de fazer uma função de repetição já prejudica a performance da rede neste roteador. E imagine então agregar a isso mudanças de canal de comunicação. Agora você pode estar se perguntando: se vamos aqui usar o mesmo canal utilizado por outro roteador, será que o sinal repetido não vai causar interferências de um roteador com o outro? Você não tinha até dado um exemplo de interferências com o mesmo canal em aula anterior? Pessoal, neste caso, o canal utilizado será o mesmo. Porém, existe um acordo entre os dois roteadores para que esta comunicação ocorra sem que um interfira na conversa do outro. Quando um fala, o outro escuta. E isso não aconteceria com outros roteadores externos. E esta é a maior diferença que permite que possamos utilizar o mesmo canal de comunicação sem interferência. Portanto, o canal de comunicação configurado aqui obrigatoriamente tem que ser o mesmo canal de comunicação do roteador que terá o sinal repetido. Vamos então salvar estas configurações e cadastrar a senha deste roteador da mesma forma que já cadastramos nos roteadores anteriores. Só vou dar uma reforçada aqui, porque esta senha que está em wireless, segurança do wireless, é a senha de acesso deste roteador. E a senha que vimos em configurações do wireless é a senha de acesso do roteador principal. E esta senha tem que ser a mesma para que o roteador possa ingressar na rede Wi-Fi do roteador principal da mesma forma quando usamos um celular para acessar a rede Wi-Fi dele. Isso é só para você não fazer confusão com estes dois campos de senhas distintos. Realizadas as configurações do tipo de senha e nome de senha de acesso deste roteador, clicamos no botão salvar. Agora, só falta desativarmos o DHCP deste roteador, uma vez que na minha rede, o roteador principal tem o DHCP ativado. E finalizamos clicando em salvar. Só não vamos esquecer de configurar também o usuário e senha de acesso desta tela que está ainda padrão como admin. E também de gerar um arquivo de backup das configurações deste roteador, assim como anotar os dados de acesso para poder ter uma documentação auxiliar para te lembrar no futuro quando precisar configurar novamente este roteador. Pronto, pessoal, terminamos de configurar o roteador como repetidor de sinal e agora precisamos reiniciar ele para carregar as configurações realizadas. Lembrando que a porta WAN não pode ser utilizada para a conexão de dispositivos de rede neste roteador, pois configurado desta forma, esta porta continua com uma configuração para receber o sinal do modem com acesso à internet e, portanto, ficará inutilizada aqui. Vamos fazer um pequeno teste de velocidade da internet usando a rede Wi-Fi repetida neste modo que configuramos. E no final, vamos comparar ela com os outros roteadores. Lembrando que todos estes testes eu estou fazendo sempre com o celular próximo do roteador para assim uma melhor comparação da velocidade de internet sem interferências. Para outras pessoas, vamos aprender a configurar agora pelo outro modo de configuração, mais específico e que pode trazer outras vantagens. Vou restaurar novamente o roteador para as configurações de fábrica através da guia Ferramentas de Sistemas e na opção Padrão de Fábrica. Após a reinicialização do roteador, vamos deixar o IP do equipamento que estamos usando para configurar este roteador de forma fixa.
pois, em determinado momento, podemos perder a configuração do IP quando o roteador estiver com o DHCP desativado e ainda não estiver em uma rede com servidor DHCP. E esta situação pode ocorrer em diversos momentos desta configuração, e muita gente pode perder o acesso deste roteador e ficar desorientado sem saber o que fazer. Assim, conseguiremos contornar muitas dificuldades para diversas pessoas deste curso. Se você estiver usando um computador, vamos entrar nas configurações de rede e nas opções de adaptador da rede, selecionando a porta de comunicação usada com o roteador. Vamos na opção Status e na opção Detalhes. Anote o endereço IP versão 4 e o formato da máscara de subrede, que na maioria deve ser 255.255.255.0. Clique em Fechar e depois em Propriedades. Selecione o item Protocolo IP versão 4 e clique em Propriedades. Selecione a opção para cadastrar um IP manualmente e repasse o endereço IP anotado e a máscara de subrede. Deixe os outros campos vazios, pois esta configuração será temporariamente para configurar o roteador. Acabamos de mudar o IP deste computador de variável para fixo, deixando o mesmo IP atribuído pelo roteador onde ele está conectado. E mesmo que o DHCP seja agora desativado, este computador continuará com um endereço válido para poder acessar o roteador. Vou fazer o mesmo processo pelo celular para mostrar como mudar isto para quem estiver usando o celular na configuração do roteador. Vou entrar nas opções de configuração da rede Wi-Fi, clicar na rede que estou usando conectado com o roteador e no grupo endereço IP versão 4. Anotar o endereço IP atual e máscara de subrede. Agora vou configurar o IP para manual e repassar as informações anotadas, deixando outros campos vazios, pois aqui também é uma configuração temporária para finalizarmos a configuração do roteador. Bom, pessoal, eu dei 2 exemplos de como mudar o IP do seu dispositivo de variável para fixo. Mas é claro que dependendo do sistema operacional e celular, isso pode mudar de forma e local. E isso é algo que você precisa se acostumar, porque nenhum curso vai contemplar todas as formas possíveis e imaginárias de se fazer esta modificação. O importante é você entender que neste momento poderemos estar com a ausência de um servidor DHCP e por isso a necessidade de cadastrar um IP fixo no dispositivo que irá configurar o roteador. Se o dispositivo estiver com IP variável e sem um servidor DHCP ativo na rede, não conseguiremos acessar mais o roteador pela ausência de um IP válido da rede. Voltando agora, vamos acessar o roteador pelo IP 192.168.0.1 e eu vou digitar o usuário e senha para acessar a guia Modo de Funcionamento, onde vou selecionar a opção Repetidor e em seguida clicar no botão Salvar, que irá me obrigar a reiniciar o roteador para que apareçam as opções específicas deste roteador no modo de repetidor. Este roteador tem um recurso mais moderno, onde ele coloca o tipo da rede como Smart DHCP, ou seja, ele desativou o DHCP, mas se ele notar que não existe um servidor DHCP ativo no momento, ele ativa o DHCP automaticamente, para que o dispositivo que estiver conectado no roteador possa ganhar o endereço de IP válido. Vamos entrar então na guia Rede e na opção LAN, modificando o tipo para IP estático e definindo o endereço IP deste roteador como 192.168.0.3, por ser o terceiro roteador da minha rede, e portanto esta é uma configuração específica para a rede da minha casa, e você estará livre para decidir qual IP adotar para este roteador. É importante definirmos um IP estático, ou seja, um IP fixo, para que sempre possamos saber o IP do roteador e evitar ter que entrar no roteador principal para descobrir o IP deste roteador quando precisarmos configurar ele. Portanto, esta mudança de IP do tipo Smart DHCP para IP estático com este endereço 192.168.0.3 visa apenas facilitar muito o acesso a este roteador em momentos futuros da nossa rede, onde ele será sempre 192.168.0.3 e não será configurado pelo DHCP do roteador principal. Voltando para a configuração agora, vamos informar o IP do Gateway, que no meu caso é 192.168.0.1, que é o IP do roteador principal que tem um modem de acesso à internet.
Clicando em salvar, ele vai pedir para reiniciar novamente o roteador, para que as telas de configuração continuem com um novo endereço IP, definido aqui. E provavelmente neste momento, poderemos perder o acesso deste roteador se a configuração que adotamos para o IP mudar a rede. Ou seja, se usasse agora um IP inicial diferente de 192.168.0, que neste exemplo seria considerado uma outra rede, uma vez que usamos a máscara de subrede 255.255.255.0. Para exemplificar melhor, digamos que eu cadastrei um IP 192.168.5.3, com a máscara de subrede 255.255.255.0. Então entendemos que a rede agora mudou de 192.168.0 para 192.168.5. E o nosso dispositivo neste momento estará com o IP fixo 192.168.0. Então, após esta configuração e de reiniciar o roteador, eu precisaria mudar novamente o IP fixo da rede 192.168.0 para 192.168.5, seja no computador ou no celular que estiver usando agora. Desta forma, esta aula vai te trazendo um maior conhecimento das variáveis que precisam estar alinhadas corretamente para que a comunicação continue funcionando. Neste exemplo, eu continuo na mesma rede e por isso não preciso mudar o IP fixo do meu dispositivo. Corrigido um possível problema de comunicação, podemos acessar o roteador após a sua reinicialização. E na guia Wireless, na opção Configurações do Wireless, vamos clicar na opção Pesquisar para escolher a rede que será repetida. Clicando em Connect, da rede DRL1, que eu pretendo repetir e que já expliquei anteriormente por que escolheria esta rede em vez da DRL2. Os dados da rede DRL1 escolhida são automaticamente preenchidos e podemos clicar na opção Salvar para gravar esta seleção. Na opção Segurança do Wireless, vamos preencher as opções de senha, para que este roteador consiga acessar a rede Wi-Fi do roteador com a rede DRL1, que terá o seu sinal repetido por este roteador, onde a criptografia e outros campos precisam estar compatíveis com a rede DRL1. E digitarei a senha de acesso desta rede. Clicamos em salvar. Já estamos quase lá, pessoal. Vamos dar uma verificada se o DHCP continua desativado. E então, vamos alterar a senha de acesso desta tela de configuração, entrando na guia Ferramentas do sistema, na opção Senha, onde podemos definir o mesmo usuário e senha que já utilizamos nos outros roteadores para não criar aí muitas opções diferentes de usuários e senhas que mais vão dificultar do que realmente proteger a nossa rede. Pessoal, é importante a gente mudar o usuário e senha para evitar que alguém que esteja acessando a nossa rede, seja um convidado ou um técnico, consiga acessar o nosso roteador e realizar mudanças sem o nosso consentimento. As pessoas que estão acostumadas a trabalhar com informática, na maioria já conhecem usuários e senhas padrão, utilizados em diversos tipos de roteadores. E uma vez acessando a sua rede, facilmente conseguiremos acessar a tela de configuração do roteador se o usuário e senha continuarem padrão. Clique em salvar e não esqueça de gerar um arquivo de backup com as definições deste roteador e anotar os dados usados para acessar este roteador. No final, sempre vale a pena a gente reiniciar o roteador para garantir que todas as configurações estejam carregadas e não esqueça de voltar o IP configurado como estático no dispositivo da rede que você utilizou para configurar o roteador, voltando a configuração desses dispositivos para automático, ou seja, terão o IP variável novamente. A vantagem de usar esta configuração utilizando o modo de funcionamento repetidor é o de habilitar a porta WAN para mais um dispositivo de rede, como se este roteador usado na aula tivesse agora 5 portas de comunicação de rede disponíveis. A desvantagem é que neste modo eu não consigo atribuir um nome diferente de rede, como tinha feito no começo desta aula, chamando esta rede Wi-Fi de DRL3. E como este meu roteador não utilizará mais do que 4 portas, eu prefiro manter a configuração anterior para que a minha rede Wi-Fi deste roteador tenha um nome diferente da rede DRL1, porém com a mesma senha da rede DRL1. O motivo disto eu vou explicar em uma outra aula para não estender muito este vídeo. Vamos novamente fazer outro teste de velocidade pela rede Wi-Fi para saber se este modo apresenta alguma diferença de performance com relação ao modo anterior, que foi testado há pouco neste mesmo vídeo. E agora vamos comparar a velocidade deste repetidor com a velocidade Wi-Fi dos outros 2 roteadores, sendo um roteador principal e o outro o roteador no modo Access Point.
Todos estes testes foram sempre realizados com o celular próximo do roteador e concluímos uma queda de velocidade neste roteador em modo repetidor por 2 motivos: tempo de processamento para receber o sinal do roteador principal e repetir, e também possíveis interferências de comunicação como paredes e pisos entre os roteadores, provando que a utilização da comunicação entre os roteadores via cabo no modo Access Point é sempre melhor, mas gera algum trabalho para poder passar os cabos. Na próxima aula eu vou falar sobre um dispositivo muito comum para a repetição de redes Wi-Fi e que também pode ser utilizado como Access Point, que tem menor custo e maior praticidade. Um forte abraço a todos e nos veremos na próxima aula.